pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço uma mamadeira. Será o passo a passo pintando o bebê e depois nós faremos a transparência, o brilho. Essa também é uma das dúvidas de quem está iniciando na pintura em tecido. Então, sem demora, vamos ao vídeo! Bem, pessoal, já iniciei aqui, tá? Fazendo o chão, né? O apoio aqui. Então, nós vamos usar, como sempre, as tintas Acrylex, tá? Com a cor que eu estou usando, primeiramente a cor marfim. Muito simples, eu já ensinei em outras aulas, eu poderia até já ter deixado aqui pronto, tá, gente? Mas como eu estou ensinando um passo a passo, sendo aula para iniciante, principalmente, então é muito importante que eu faça dessa forma, porque eu sempre falo em meus vídeos a forma correta de fazer um chão, a forma de pôr a tinta, colocar e fazer assim um esfumado, puxando ela para a lateral, assim como eu estou fazendo. Começo com um pincel maior, né? Aqui a numeração 815, a referência número 6. Também gosto de deixar bem claro aqui que eu coloco tudo na descrição do vídeo. Porém, eu sei também que tem muitas pessoas que são novas aqui no canal, que vêm e visitam, mas que não sabem que eu falo dessa forma, então eu fico repetindo para que todos saibam como realmente é feito, tá bom? Então assim eu tiro dúvida de todos. Eu estou usando verde abacate. Se você preferir colocar um outro tom de verde, como o verde folha, por exemplo, que também é um verde de base, eu gosto muito de usar ele, pode, tá? Sempre aplicando a tinta, nesse caso com a ponta do pincel, eu pego um pouquinho só da tinta, com ela virada para próximo, aqui para cima, né, próximo do desenho, eu vou deixando a tinta e da mesma forma com o pincel de lado, eu já puxo essa tinta. Olha o movimento, puxar a tinta assim, e não dessa forma para baixo e nem circular, tá bom, gente? Isso é muito importante para que quando a tinta secar, ela dê esse efeito mesmo de chão, tá bom? De graminha. É uma base, então ela tem que ser feita dessa forma. Se faltar um pouquinho ali onde já secou, eu pego um pouco de marfim, tá? Pouquinho, e coloco um pouco mais. Lembrando que eu não estou usando nenhum diluente aqui, tá? Para deslizar essa tinta. Aqui eu uso só o marfim e depois os verdes, que eu vou usar 2 tons de verde. Levemente eu faço assim, tá? Pra cima. Só isso, gente. Eu não vou fazer aqui um chão grande. Estou pintando, lembrando aqui pra vocês que eu estou pintando em um pedaço de tricoline, tá? Um tecido fininho 100% algodão. Então é só uma demonstração. Se você quiser pintar em uma área maior, você vai aumentar aqui automaticamente dessa mesma forma o tamanho do gramado, tá? Aqui, gente, olha, eu peguei o mínimo de tinta, tá? Na cor verde pinheiro. Vou passando assim ao redor da banheira, não é banheira, né? Isso aqui na verdade é como se fosse uma trouxinha, um pano, um tecido que está aqui segurando, apoiando esse bebê. É muito fofo esse risco. Vocês vão amar aqui depois a pintura pronta. Eu quero deixar aqui também os créditos, tá? A Artesã é um risco que eu peguei na internet, se eu não me engano, da Márcia Sueli, que é uma grande artesã, tá? Eu não sou a dona desse risco, mas que está livre aí pra gente fazer essas pinturas lindas e maravilhosas, né, gente? Aqui, olha, passando um pouquinho mais, sempre aos poucos, porque se for necessário, eu passo um pouco mais. Já está pronta essa primeira parte. Nesse próximo passo, pessoal, vamos usar o amarelo pele. Gosto muito de utilizar esse mesmo tom, tá? Para as peles do bebê. Olha só, eu aplico a tinta aqui próximo aos olhos e já vou puxando assim um pouco para dentro do cabelo. Isso não tem problema e vocês vão saber por quê. Porque a cor do cabelo aqui, ela não vai influenciar, tá? Não vai atrapalhar em nada. Eu só preencho aqui a orelha agora. Aqui eu vou com mais delicadeza para não ultrapassar o risco, tá?
ao redor dos olhos, com um pincel menor e a minha cor, que é o marrom mais claro que eu tenho, né? Uma mistura que eu faço de amarelo pele com marrom, ele fica nesse tom muito bonito, um tom acima, né? Ou 2 ou mais tons aqui acima do amarelo pele, porque se for comparar, olha o tom do marrom como é muito mais escuro. Então eu fiz essa mistura, tá? Em proporções maiores de amarelo pele, porque eu não queria muito escuro. Então, gente, aqui eu vou fazendo assim, eu passei um pouquinho mesmo, e já espalho assim, tá? Com o outro pincel que eu iniciei, só para espalhar a mesma tinta. Eu passo um pouquinho ao redor dos olhos, passar a tinta e já espalhar, para não ficar seca, né, a pintura aqui e depois eu ter dificuldade. Aqui na parte ao redor aqui da orelha também. É um desenho bem pequeno, então não tem como eu colocar muita quantidade de tinta. Pego um pouquinho na pontinha aqui e vou nessa voltinha da orelha, né, a parte interna da orelha, onde eu vou fazer aqui o escurecidinho aqui, faço batidas por cima para que espalhe essa tinta. Guardo ali o meu pincel menor que eu estava usando com essa tinta mais escura e continuo preenchendo com o outro pincel, número 6, e só o amarelo pele. Eu vou falar só o pele, tá, gente? Que fica mais fácil, só esse tom de pele. Nariz, pode preencher aqui esse normalmente. Aqui eu estou tendo um pouquinho de dificuldade com o pincel muito grande. Aqui parece que vai chover, pessoal. Se está dando para vocês ouvirem aí pelo vídeo. Aqui eu vou fazer o preenchimento, tá? Com amarelo pele. E o pincel menor, como eu disse. Ao redor aqui desse bico, eu volto com esse mesmo pincel, já que ele é pequeno, eu vou fazer a sombra, né? Aqui ao redor, tá? Nessa parte de baixo, vou fazendo assim e vou passando para próximo aqui do nariz. Olhem. Só que eu não vou continuar com o pincel carregado de tinta. Tirei o excesso, peguei um pouquinho de amarelo pele puro e volto dando batidinhas para misturar essa cor, tá? Eu não quero que isso aqui fique forte, não. É só de leve. Vou fazer a mesma coisa. Deixa eu preencher esse restante aqui. Eu já faço nesse momento. Limpo o excesso do pincel, pego a tinta pele pura e finalizo aqui. Pronto, finalizei aqui. Ok. A pele já está pronta, tá? Do rosto. Eu havia me esquecido, gente, aqui eu posso colocar um pouquinho também, tá? Pra escurecer, não pode esquecer não, toda essa parte aqui. Ficou muito escuro, volto com o amarelo pele. Enquanto está úmido, há formas, né, de fazer correções, tá? É super tranquilo. Aqui a mão, vou aproveitar, é a mesma coisa, eu vou preencher só com pele, na mãozinha dele aqui.
pode preencher tudo porque o risco está bem forte e não, mesmo que cobrir aqui com tinta, eu consigo visualizar para depois fazer o contorno. Vamos sombrear. Primeiro eu coloco alguns pinguinhos de tinta, tiro o excesso, tá, gente? E vou espalhar essa tinta para não ficar marcado. Eu poderia aqui até aproveitar e fazer um contorno. Acho que é uma boa hora. Eu vou pegar aqui o marrom. O pincel com a pontinha bem fininha e a tinta um pouco mais diluída, não rala, mas diluída. Gente, esse risco vai ficar disponível lá no meu Instagram, Maravilhas de Baby. Vou deixar aqui na descrição também para vocês me seguirem por lá, tá bom? Se vocês ainda não me seguem, quem não me segue ainda. E conseguir todos os riscos, todos que eu trago aqui para o canal. Muitas pessoas estão me perguntando onde consigo, me perguntam no Facebook, que eu também tenho a minha página no Facebook, me perguntam como eu faço para disponibilizar o risco e muitas das vezes as pessoas não entendem, então eu vou deixar um pouco mais claro aqui. Eu tenho os destaques, eu vou até colocar na tela aqui também para vocês, tá? Para quem não conseguir me compreender só falando, eu vou mostrar então, o print, vou deixar um print aqui. Então, você vai lá no destaques, no meu perfil do Instagram, e lá tem nesse destaques só riscos e gráficos, tá? Mas também vou passar, né, como já fiz em algumas postagens, colocar nos artigos mesmo, no feed. Para quem tem dificuldade e às vezes não entende muito bem, tá bom? O importante é todos conseguirem os riscos. Eu fiz um vídeo, deixei aqui no canal, como consigo os riscos na internet, né? Como eu consigo esses riscos gratuitamente, o passo a passo na tela do meu computador, tá? Então vocês também podem, né? Acompanhar através do link que eu vou deixar aqui para vocês verem esse vídeo. Aqui eu estou só sombreando um pouquinho mais, tá, pessoal? Com um pouquinho aqui de pele. Eu vou clarear de novo, tava bem escuro. Essa caneta sem tinta, que é a que eu faço os riscos, ela me ajuda bastante para eu fazer as correções. Como o rostinho dele é muito delicado, a gente não pode ficar passando tudo muito escuro, deixando muita tinta. Tem que ser bem
suave mesmo. Depois prosseguiremos aqui com o contorno, tá? O principal é essa aqui, essa parte. Agora vamos passar para o próximo passo aqui. Ainda com a cor pele, eu faço o pescocinho dele, tá? E a mão. A sombra vai ser bem aqui abaixo do bico, tá, gente? E não do outro lado, tem que ser bem aqui. E também aqui nessa parte de cima. Entre os dedinhos podem colocar um pouquinho. Sempre misturando, né, tirando o excesso, movimento circular para misturar uma tinta com a outra. Prontinho. Vamos dar um destaque na cor da roupa desse bebê. Azul celeste como base. Eu preencho sem medo, tá, gente? Olha, só pego a tinta e já passo aqui, começando desse lado esquerdo. Isso evita que você suje sua mão pintando o outro lado primeiro. Antes de prosseguir, eu vou fazer uma sombra, tá? Bem aqui, onde eu consigo ver o risco. Vocês provavelmente não conseguem ver daí do vídeo, mas aqui eu consigo, tá? Eu vou fazer essa divisória para que aqui seja a sombra abaixo do braço dele. Aproveito que eu estou com essa tinta, aliás, com esse pincel menor, e faço aqui também, só para misturar as duas cores, tá? Pego um pouquinho aqui de azul cobalto, esse que eu estou fazendo a sombra é o azul cobalto. Pode ser azul marinho também, tá, gente? Um pouquinho só, em algumas partes, por exemplo, aqui. Esse eu passo só para espalhar e misturar as cores, esse pincel. Essa parte eu posso fazer porque já está na parte de cima. Então não vai sujar minha pintura, não vai haver problema nenhum. Faço dessa forma. Dou continuidade com o pincel menor.
com azul cobalto, que é a sombra, eu faço desse lado também. Passo e espalho, tá? Comentem pra mim, gente, aqui abaixo, tá? No vídeo, se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo as explicações aqui das pinturas. Por favor, porque assim eu consigo fazer conteúdo para atender vocês, tá? Qualquer dúvida sobre a pintura, pode deixar aqui que eu vou responder vocês, tá bom, gente? Aqui eu esqueci de fazer, que pode fazer esse detalhe aqui. Separando, tá? Pode fazer dessa forma. Para mim é muito importante vocês interagirem aqui comigo, falarem realmente o que vocês querem que eu traga aqui, tá bom? É muito importante o joinha de vocês, a inscrição aqui no vídeo, para que o YouTube entregue meu conteúdo para mais pessoas que estão com esse sonho também de aprender a pintar em tecido. Então o YouTube vai entregar o meu conteúdo, tá bom? Eu agradeço muito a todos vocês que estão me acompanhando, que já são inscritos, e todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero muito estar ajudando vocês, tá bom, gente? Eu chego assim com o pincel até onde ele alcança, olha, de lado, tá? Aqui eu faço por partes. Agora eu vou fazer aqui dessa forma, que eu espalho um pouco mais. Aqui pode ultrapassar esse risco, não tem problema. Esse aqui, da perninha. Gente, em algumas partes aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho, tá? Para não secar, então eu tive de ser bem rápida, porque aqui está secando bastante, bem rápido aqui as cores. Então, para não ficar marcado, eu peguei um pouquinho de azul bebê. Não gosto muito de colocar branco. Olha, com a pontinha do pincel, eu estou fazendo aqui por cima novamente. É só passar um pouquinho e puxar aqui também. Desse lado a mesma coisa e aqui, tá? Vou limpar esse excesso de tinta do pincel. Com o azul cobalto, eu passo aqui, olha, porque aqui vai ser a sombra em volta dele todo. Esse é o babador, né, do bebê. Então eu vou passar em volta dele. Espalho com outro pincel. Está secando, então eu volto a passar um pouquinho de azul celeste por cima desse cobalto. Só para eles se misturarem. Vai umedecer a tinta de novo e misturar melhor. Continuo fazendo sombra. Passando a tinta e já fazendo a mistura, tá, gente? Olha. Aqui também. Aqui é um ponto, é bem pequenininho, mas eu tenho que fazer com cuidado essa sombra. E que eu completo, tá? Eu poderia, gente, passar aqui o azul celeste em toda a roupa e pronto. Depois vir sombreando e fazendo luz, mas por questão que aqui está fazendo bastante calor, então com certeza a tinta não aceita misturas posteriormente. Então eu prefiro fazer
aos poucos mesmo, e você pode acompanhar da mesma forma, tá? Aqui eu só passo o pincel sem tinta, sem pegar mais tinta, ele só está sujo de tinta. Então vou fazendo esse movimento assim, que aí a tinta vai ficando muito bem espalhada, tá bom? E aqui eu continuo passando azul celeste. Eu aproveito, tá, pessoal? Eu passo aqui também nos pezinhos. Na verdade, no macacão, né? Na roupinha aqui, no pezinho. Aí eu já faço aqui também detalhe da voltinha, da dobrinha, né? Das pernas. Esse azul cobalto. Esse é a sombra. Deixa eu finalizar aqui desse lado também. Retocar aqui onde eu tirei sem querer. Espalho bastante com o pincel maior. E que eu continuo passando do outro lado, tá? Vamos aqui destacar o pé do outro, né? Que aqui emendou tudo. Então eu faço isso aqui, tá? Como se fosse um risco mesmo. Imagino que a separação esteja aqui, porque a tinta cobriu tudo. Mas aqui, pela lógica, é isso aqui. Então já passo o azul cobalto. Essa é a sombra dele por cima do outro. Aqui perto da mamadeira também. Vamos agora aos detalhes. Esse pezinho, ele tá virado para cima, então ele tem uma curvinha aqui, tá?
Vamos colocar luz com o azul bebê na parte de cima aqui. Só um pouquinho, se faltar eu pego um pouco mais. Nos pés também. Gente, eu quero explicar aqui para vocês o detalhe, tá, que nós vamos fazer aqui agora. Observem que a mamadeira está por cima. Lembra que eu falei que ela vai ser transparente? Sabemos que aqui tem que dar continuidade na parte da perninha, né, do bebê. Nós vamos agora fazer isso com a tinta. Usando então o mesmo azul, tá? Esse azul celeste, nós vamos fingir que aqui não existe mamadeira, tá bom? Então é só fazer isso aqui, ó. Continua fazendo aqui a perninha. Vamos preencher toda essa parte. Com azul celeste. Aqui eu vou subir um pouquinho mais, tá? Vou trocar aqui de pincel. Com azul celeste, com azul cobalto, tá? Desculpe. Vou fazer todo esse fundo aqui onde acabou atrapalhando, né? Porque eu passei novamente aqui o azul. Então, a gente conserta isso aqui agora. Na hora de tirar o risco, gente, se vocês quiserem fazer esse risco no momento mesmo, deixar aqui, não tem problema não. Pode também. Eu não quis colocar, mas pode. Para vocês seguirem melhor, né? Na verdade, para ficar mais fácil. Aqui eu estou corrigindo, tá? Depois eu passo novamente o mais claro. Aqui é a perninha dele, temos que focar nisso. Então vamos esquecer esse lado aqui por enquanto, tá bom? Esse é o passo mais importante para dar forma à nossa mamadeira depois, tá? Que no caso aqui é a sombra. Enquanto isso, vamos então preencher o cabelo. Eu faço dessa forma. Com essa mistura de marrom, pode ser também camurça, tá? Se você tiver, pode ser o próprio amarelo pele. Faça aqui primeiro a parte de contorno. O cabelo aqui, o formato dele, né? Assim, arredondado, não vai fazer reto. Primeiro ao redor, tá? Para poder ficar um pouco mais fácil e fazer o destaque aqui do contorno. Sempre com a tinta voltada para fora, para cima. Não vou preencher aqui tudo não. Observem o que eu faço agora. Com o pincel menor, eu começo de baixo para cima, já fazendo o formato do cabelinho. Mesmo que depois nós vamos passar aqui o marrom, nós ainda assim fazemos dessa forma.
deixando um pouco mais claro aqui no meio. Sempre mais escuro ao redor da orelha. Com todo cuidado para não sujar a pintura. Agora eu volto a passar de cima para baixo. Aqui no canal tem um vídeo que eu ensino a fazer o cabelinho do bebê, tá até na cor preta. Vocês podem acessar também, tá, para assistir. Muito interessante porque ela é específica, é o cabelo do bebê mesmo. Aqui no meio, como eu disse, eu não quero que fique assim também. Então eu vou pegar o amarelo pele e vou preencher assim, passando o meio primeiro. Para mesclar uma cor com a outra, tá? Porque tem que ter fundo. Aqui um pouco mais devagar. Pode repetir o processo, se caso aqui ficar um pouco escuro, pode clarear. Gente, cabelo é treino, tá? E você pode fazer quantas vezes for necessária, nenhum vai ficar igual ao outro. Todo o trabalho manual é assim mesmo. Cada um tem a sua característica, né? Com o marrom eu vou fortalecer essa parte de baixo. Com a mão aqui de lado, eu já vou puxando os fios. Pincel de lado, tá, gente? Como eu disse, aqui está secando muito rápido por causa do calor. Agora já está fazendo calor nesse momento. Então isso influencia bastante na pintura, tá? À noite, por exemplo, é um horário muito bom para pintar. Faça assim um contorno ao redor. Sigo aqui no mesmo caminho que eu fiz com o outro marrom mais claro. Sigo fazendo da mesma forma com o marrom escuro.
sempre eu gosto de trabalhar com 2 pincéis, porque eu vou tirando todo o excesso da tinta, tá? O tecido aqui pertinho também, para que eu tire esse excesso. Aqui é um pouco mais delicado, porque eu quero que fique parecendo fios de cabelo. Então, olha só, pincel de lado, tinta de um lado só. Eu apoio até aqui para poder tirar o excesso de trás do pincel. E assim eu já vou puxando os fios. Na parte de cima eu gosto de já passar o pincel, tá? Novamente eu tiro o excesso dessa tinta, pego nova tinta. Com outro pincel maior, eu vou pegar um pouco mais de amarelo pele para eu fazer todo esse meio novamente. Seguindo a mesma forma, tá, gente? Olha. Arredondando no formato do cabelo. Eu quero alisar um pouco esse cabelo aqui. Depois nós vamos dar o retoque com o pincel de contorno, se for necessário, tá? Bastante treino, tá, gente? Bastante paciência para sair com o efeito que você deseja. Pincel de lado. Vou esperar secar um pouco para ficar dando esses retoques, porque acaba uma cor retirando a outra, né? Como vocês estão me acompanhando aí. Eu estou só escurecendo um pouco mais no centro do cabelo dele, tá? No centro assim, na altura aqui, tá? Com um pincel fininho de contorno, vou fazer alguns fiozinhos de cabelo aqui, como se eles estivessem soltos. Bem de leve, tá, pessoal? Aproveito e faço aqui o rosto.
Observem que as extremidades do cabelo sempre está mais escuro e o centro dele sempre mais claro. Eu não gosto de chegar fazendo o seguinte, aqui eu errei um pouquinho, vou passar um pouquinho de pele, tá? O que eu vou fazer, gente? Eu não venho aqui, faço um fiozinho e vou lá pra cima encontrar com o de cima, não. Aí agora eu venho de cima pra baixo, com toda delicadeza e cuidado para não sair grossos fios, tá? Sempre limpando o excesso. Se precisar, depois que secar, pode fazer mais alguns. Aí fica mesmo a critério de vocês. Eu vou parar por aqui com o cabelo por enquanto. Os olhos, pessoal, eu vou preencher, tá? Essa parte com azul escuro, que é o azul cobalto. Mas eu já troquei de pincel aqui porque eu achei ainda o espaço muito pequeno para misturar. Vou fazer com de contorno mesmo. Por enquanto eu só preencho assim. Vou fazer um primeiro, tá? Depois eu faço o outro, eu não vou fazer tudo de uma vez. Vou pegar aqui o meu branco. E também o sépia. Não vou colocar aqui preto, porque eu acho que vai ficar muito escuro. Eu não quero que fique tudo azul, é lógico. Porém, eu vou passar um pouco na parte de cima. Tiro o excesso do pincel. Eu escureci um pouco, o olhar dele tá para cima, seguindo a borboleta. Então, eu pego um pouquinho agora de branco e faço alguns assim pontilhados embaixo para dar um certo brilho, mas a gente ainda vai dar acabamento por cima aqui do azul, tá? Com o cabinho assim do pincel e a tinta sépia eu faço assim mais acentuado no meio. Se depois de pronto eu ver que tem a necessidade, eu faço esse procedimento aqui com o preto, caso contrário vai ficar assim mesmo. Com o sépia, né, que eu tô usando só o sépia mais escuro aqui até então, eu vou fazer esse contorno de fora do olho. Com todo cuidado aqui, tá? Aproveito e faço os cílios, que são tão pequenos. Sempre puxando eles de baixo para cima, assim. A sobrancelha dele tá por aqui, que é só um risquinho. Vou tirar um pouco desse excesso. Aqui faltou um pouquinho de azul. Deixa assim só um pouquinho, porque ainda vai ter que fazer um movimento aqui com o branco para dar o reflexo do brilho do olho dele. Porém, eu espero secar um pouco. Enquanto isso, eu faço da mesma forma o outro. Primeiro vem o azul cobalto, tô usando o mesmo tom da roupa dele. Só preencho aqui, tá? A parte central. Tomando um cuidado, gente, para ficar mais ou menos aproximadamente
O tamanho tá não tão desproporcional, apesar que esse aqui está no canto, né? Então, de qualquer forma, ele vai ser um pouco diferente mesmo. Mas não pode ficar nada para mais, tá? Com esse pincel, com a tinta agora sépia, mesma coisa na parte superior. Eu coloco sépia e na parte inferior, que é essa de baixo, eu coloco um pouquinho, umas batidinhas com branco. Depois eu vou misturar esse branco para dar o brilho nos olhos. Ainda assim, faltou um pouquinho de azul aqui no cantinho. Com o sépia. Como eu coloquei muito aqui em cima, eu não vou nem fazer o procedimento do cabinho do pincel com ele, não. Eu vou apenas pegar um pouquinho e contornar a parte superior dos olhos. Aproveito e faço aqui os cílios, que é tão pequeno. E a sobrancelha dele, que na realidade desapareceu aqui no meio do cabelo, mas tá bem fraquinho aqui, tá? Um pingo de branco. Faço esse olhar pra cá, tá, gente? Tá olhando pra borboleta, lembrando bem. Aqui eu vou deixar secar um pouco, porque por estar tão molhado, eu não posso ficar mexendo muito para não misturar as cores, tá? Senão eu vou estragar isso aqui. Agora que eu coloquei um pouquinho mais e vou deixar assim. Depois eu vou voltar nesse olho. Vou tirar o excesso aqui, peraí. Tem um excesso aqui, eu vou consertar esse aqui. Vou tirar esse aqui, tá, gente? Eu vou tirar, ainda tá molhado, tem muita cor aqui. Deixa eu só consertar que vocês vão entender melhor. Ele não tá deixando aparecer o meu branco, esse sépia. Agora eu pego aqui com cuidado um pouquinho e coloco. Vou deixar esse brilho assim. E aqui eu sujo de branco, mas com cuidado para não ficar tão diferente. Vou pegar aqui um pouquinho só de azul. E um pouquinho de branco. Um pouquinho de branco aqui nas laterais. Vou deixar secar, tá, gente? Por enquanto. Gente, aqui com o cinza, um pouquinho só assim na ponta do pincel, eu vou passar aqui nessa lateral, tá? Pra dar um fundo aqui na mamadeira. Essa parte, ela está sem tinta nenhuma, eu vou fazer isso aqui. Porque aqui, ó, suponhamos, ela desce até aqui, né? Só que aqui já tem um fundo azul. Então, eu pego um pouco de branco, preencho aqui nessa parte de cima. Vou pegar um pouquinho de azul bebê, pode ser cinza lunar,
tá? E vou fazer aqui um cantinho. Só nessa, por enquanto aqui. E aqui. Volto aqui com o branco, que eu achei que ele ficou muito pouquinho aqui, voltei com o branco, tá? Só fortalece assim no canto, pronto. Com o branco, do lado do pincel assim, eu faço o contorno da mamadeira. Lembrando, pessoal, que o importante aqui, o melhor de tudo, é quando a pintura já está seca. Para fazer o efeito, né, de transparência, entenderam? Gosto de pegar um pincel sem tinta e passar por cima. E com o pincel de contorno eu vou reforçar. Esse risco branco. Com o nosso azul cobalto, eu preencho aqui essa parte da mamadeira, tá? E um pouquinho de azul bebê. Eu vou clarear aqui esse centro dela. Eu faço aqui alguns detalhes, tá?
vou tirar e vou fazer novamente. Eu errei aqui um pouquinho, não ficou da forma que eu queria, que eu gostaria. Então eu pego um pouquinho de novo aqui de azul cobalto, preencho na parte de cima. Como já está claro a parte central, eu só puxo um pouquinho aqui, tá? Faço assim com alguns risquinhos. Dessa forma. Aqui estou clareando, tá? Onde ficou muito escuro. Eu vou dosando aqui, né? Um pouquinho escuro. Se ficou muito escuro, eu clareio novamente. Até chegar no tom que eu quero, tá, gente? Isso. Se precisar de, depois que secar, algum retoque, a gente pode fazer, tanto colocando luz quanto sombra. Vou preencher toda a parte aqui do babador dele de amarelo canário. Vou fazer tudo aqui, tá, gente? Depois eu faço um contorno. Vou usar também o marfim para fazer essa borda dele um pouco mais clara. Eu quero ressaltar com vocês aqui que como é tão fácil fazer uma transparência. O detalhe é só deixar secar a cor de fundo. E aí sim, depois que seca a cor de fundo, vai aparecer o branco. E o branco com esses tons mais profundos aqui que a gente coloca logo depois, eles fazem esse efeito visual que está transparente. Então é muito simples. Se você fizesse todo esse procedimento com a pintura molhada, o azul molhado, não iria dar esse mesmo efeito, ia misturar tudo, entende? Mistura as cores e aí não faz esse efeito de transparência. Se você quiser fazer uma taça de vinho transparente, da mesma forma, primeiro você pinta a taça toda com um tom de vinho vermelho forte, aquelas cores da uva, e quando secar você faz então a transparência. Então esse é a forma certa de fazer qualquer transparência. Aqui eu estou só passando um pouquinho de marfim. Vou usar na parte de cima o siena natural, tanto aqui quanto aqui por baixo. Só um pouquinho, tá, gente? Aí eu sigo aqui um pouquinho, só para escurecer abaixo do pescoço dele. Tiro o excesso dessa tinta. Até peguei um pouquinho mais de amarelo clarinho para eu passar junto. E fazer essa mistura das cores. Tá um pouco seco, volto com o amarelo
o babador. Essa chupeta, ela é feita aqui com branco ao redor. Vou usar os tons de azul. Primeiro aqui eu coloco o celeste, tá? E aqui eu coloco o mais escuro, que é o cobalto. O pincel tá um pouco grande, eu vou trocar esse pincel. Vou trocar esse pincel. Fazer com o pincel de contorno. Aqui eu quero fazer um brilho nesse bico. Com o amarelo ouro eu vou preencher, só preencher, tá? A cor, gente, vocês usem a criatividade, pode colocar a cor que você desejar. Combinar a roupa de acordo, pode colocar vermelho, laranja. Fica aí a critério de vocês, tá? Estou usando hoje cores mais vibrantes, cores mais fortes, porque fica mais visível aí pro vídeo, para vocês conseguirem me acompanhar melhor. E é bonito, né? Fica bem bonita a pintura. Com o pincel pequeno, aqui número 2, por exemplo, eu faço isso aqui, tá? Porque aqui eu vou colocar ainda a sombra. Eu preciso que fique bem preenchido. É importante também, gente, o local que vocês fizerem as pinturas sejam bem claros, bem iluminados, porque quando essa pintura você faz ela no local que você não vê esses detalhes e não chega tão próximo assim à tinta do risco, depois, no ambiente natural, esses defeitos aparecem, tá? E aí não é bonito não. Então o capricho mesmo na hora da pintura faz toda a diferença.
e observem os detalhes, tá bom? Aqui eu vou só preenchendo. Vou tirar o excesso da tinta amarelo ouro e vou agora pegar o siena natural e já colocar aqui onde eu quero escurecer. Onde vai ser a sombra, eu já passo um pouco de siena natural e deixo. Depois eu vou voltar só mesmo fazendo a mistura. Aqui eu já posso misturar. Sempre deixando as bordas aqui na parte de baixo mais escuras, porque ainda nós vamos fazer luz. Vou trocar o pincel, colocar aqui a cor, tá? Continuar com a mesma cor, com o pincel menor. Com o pincel menor eu alcanço aqui todas as voltinhas ao redor da mãozinha, tá? E fica mais bem certinho, bem feito mesmo. Vamos com o branco. Aliás, pessoal, não vou com branco não, vou fazer com o marfim, tá? Eu acho que vai ficar um tom mais bonito, vai ficar um tom sobre tom. Como eu disse, a gente pode trocar, fazermos da forma que a gente mais gostar mesmo, né?
Vou tirar esse excesso aqui de cor que está no pincel, pegar só o marfim de um lado só do pincel. Passo assim nas pontas primeiro e já espalho. Fica um mesclado bem bonito. Aqui também. Com a mão bem leve, gente, vocês vão aplicando assim a tinta, tá? E ela já vai fazendo um efeito de mescla entre uma cor e outra, e faz esse efeito de também um degradê, né? E aqui não tá tão claro porque não é o branco, mas ficou muito mais bonito com esse tom aqui de marfim. O pincel maior, ele é ótimo para fazer essa mistura. Gosto de fazer esses efeitos assim no final, tá? Com o marrom já estou contornando aqui como eu fiz com a outra mão, tá? Esse tom aqui é marrom puro. De azul. Com siena eu faço detalhes dela aqui, tá? Simples. Um pouquinho de branco. Eu completo aqui as asas.
Com verde, pessoal, vou fazer aqui a graminha, tá? Algumas aqui ao redor, de baixo para cima, sempre assim, porque aí ela sai mais fininha na parte de cima. Pode passar aqui por cima, como se estivesse por cima desse negocinho, desse detalhe aqui, tá? Olha, eu faço dessa forma em lugares aleatórios. Eu escolho aqui onde eu quero colocar a graminha e pronto. Pode colocar mais ou a quantidade que você vê que tá bom, tá? Bem simples. É fácil demais de fazer. Agora, com o cabo do pincel, eu vou pegar um pouquinho de tinta marfim, tá? E vou fazendo essas bolinhas. Eu resolvi fazer assim, estampadinha, né? No tecido, tá? Como se fosse poás mesmo. Já estamos aqui finalizando, tá? Esse já é a finalização do nosso trabalho de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Compartilha aí, tá? Esse vídeo com mais pessoas. Deixa o like aí pra mim, por favor. E se inscrevam também se ainda não é inscrito aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.